Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje nossa aula é de História. Você vai precisar de um caderno, de um lápis do seu livro de História e já vai abrir ele na página 100, porque vamos fazer a leitura de um texto presente nessa página, ok? Olha só, hoje nós vamos falar sobre costumes e hábitos do nosso cotidiano. Professora, e o que é um costume? Os costumes são elementos do cotidiano que compartilhamos com pessoas de uma mesma sociedade, tá? Então, exemplos são atividades que fazemos no mesmo grupo, a forma como nós nos vestimos, a nossa alimentação. Então, vamos dar exemplo. Dia de domingo. Algumas famílias aqui têm o costume de ir para a igreja, não é isso? Então, é um costume, é um hábito daquela família no domingo ir para a igreja. Outras têm o costume, o hábito de fazer piqueniques, de reunir a família, almoçar todo mundo junto, no mesmo local, de ir à praia. Então, são costumes, são hábitos daquela comunidade, daquela família, daquela sociedade. Okay? Então, é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Mas vamos fazer a leitura do nosso texto? Então, abre seu livro na página 100 e vamos começar a nossa leitura. Uma diversidade de tradições. A maneira como cada pessoa ou grupo de pessoas seguem alguns costumes pode ser muito diferentes. O costume de tomar o café da manhã ou almoçar, por exemplo, pode ter maneiras particulares, próprias. E aqui eu quero dizer para vocês que no centro-oeste do Brasil, a forma como as pessoas lá tomam café é totalmente diferente da nossa. O café dele mais parece um almoço do que realmente um café como o nosso. Chamamos as maneiras próprias de cada um a realizar essas atividades do cotidiano de hábitos. Os hábitos podem variar dependendo do lugar e das pessoas. Vejam exemplos relacionados à culinária e à alimentação. Aí eu vou ler somente esse quadrinho, tá? Essa informação dessa menina. Alcides mora em uma cidade no litoral. Um dos alimentos mais comuns na região onde ela mora são os frutos do mar, como peixes, ostras e camarões. Seu prato preferido é o pirão, um ensopado de peixe com farinha de mandioca. Então, nós percebemos que a alimentação de Alcides está baseada no quê? No local onde ela mora. Como lá é um lugar onde tem pesca, muito peixe, muitas ostras, né? Frutos do mar, a alimentação dela, o foco é em relação às... A alimentação dela é em relação aos frutos do mar, ok? A alimentação é um aspecto muito importante em nosso cotidiano. Ao conhecer como cada pessoa ou família se alimenta cotidianamente, percebemos como os hábitos podem ser diferentes. Nas páginas 100 e 101, um dos aspectos da alimentação de Alcides, Leonardo e Jéssica está relacionado ao lugar onde eles vivem ou às tradições familiares passadas de geração para geração, na família ou na comunidade onde vive. Então, o que nós podemos perceber com a leitura desse texto é que nossos costumes, nossos hábitos estão relacionados com o lugar onde nós vivemos e também com as tradições que os nossos antepassados vão passando de geração para geração, ok? Então, o que nós podemos perceber é que a nossa fala, o nosso jeito de falar, nós temos costumes da nossa região. Por exemplo, aqui nós chamamos o pão, aquele pão que nós tomamos no café da manhã, de pão francês, mas em outro lugar chama de cacetinho, não é? De outros nomes. Então, essa relação do nosso lugar com a forma como nós nos comportamos no nosso dia a dia são costumes e hábitos, né? Que influenciam a nossa maneira de viver. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Aqui nós estamos visualizando um costume do dia a dia, que é o quê? Tomar café da manhã. Lembra que no começo da aula eu falei que em um lugar do Brasil chamado Centro-Oeste, eles têm um tipo de café totalmente diferente do nosso? O café deles é chamado de quebra-pote, que parece mais um almoço do que um café da manhã. Já aqui, por exemplo, em Sergipe, nosso costume de comer ele pela manhã é o quê? Um pão, um café preto, né? Um suco, macaxeira. Então, existe essa diferença, vai depender do local onde as pessoas moram e das tradições que foi passada para ela. Então, aqui nessa imagem, vocês estão visualizando uma família realizando o quê? Aquele café em que nós tomamos no período da manhã, não é isso? Vamos ver outra imagem. Nessa próxima imagem, vocês estão visualizando o quê? O costume
de se vestir com uniformes, ó, para trabalhar. Tá vendo que todos esses homens que estão trabalhando nesse espaço, eles estão com uniforme? Então, aqui nós temos esse costume de estudar com uniforme, de trabalhar, né, de praticar esportes com uniforme. Então, isso é um costume. Vamos para a próxima. Aqui, ó, nessa imagem, vocês estão visualizando o quê? Pessoas na praia. Então, nós temos o costume de não trabalhar aos domingos. O domingo, ele é dedicado para o quê? Para o lazer, para o descanso. E com isso, as pessoas procuram esse lazer e esse descanso. No caso dessa imagem, nós podemos perceber, ó, que aos domingos as pessoas têm o costume de ir à praia. Agora, nessa imagem, vocês estão visualizando o costume de utilizar instrumentos como, ó, talheres, para o quê? Se alimentar, para levar o alimento até a nossa boca. Os talheres são usados com essa função, né? De levar o alimento até a nossa boca. E o que são considerados talheres? O garfo, como aqui na imagem, a faca, a colher e também o hachim é considerado um talher. Vamos ver o que é um hachim? Ó, o hachim são esses famosos palitinhos. Aqui no Brasil, as pessoas têm o costume de chamar o hachim de palitinho, tá? E esse instrumento, ele começou a ser usado há cerca de 450 anos na Ásia. E, atualmente, esse instrumento, ele é muito usado em países do mundo inteiro e também aqui no Brasil, tá? Muitas pessoas usam para comer, né? Os alimentos lá do Japão, da China. Então, esse instrumento, ele é muito importante também e é considerado um talher. É um costume comer com isso em alguns países, ok? Aqui nesse slide, vocês estão visualizando a atividade do dia. Então, vocês vão copiar é preferível que vocês façam numa folha de ofício, tá? Fazer essa atividade numa folha de ofício. Então, o que que você vai fazer? Vai copiar essa informação lá no cabeçalho da folha, né? E tá dizendo assim, no espaço a seguir, produz um desenho que retrata quais hábitos do seu dia a dia são heranças culturais dos seus familiares, tais como avô, bisavô e tios. Esses hábitos e costumes podem estar relacionados ao modo como você se veste, como é que se alimenta, quais músicas ouve, entre outros. Fique à vontade para produzir pequenas histórias dentro do seu desenho. Então, você vai desenhar alguns exemplos de costume que sua família tem. Se, por exemplo, você tem o costume de ir à praia no final de semana com sua família, faz esse desenho, tá? E outros mais, escolha outros costumes, desse seu desenho bem caprichado e bem bonito, tá bom? E aí, gostou de aprender mais sobre costumes e hábitos do nosso cotidiano? Percebeu como esse aspecto, esse elemento está muito presente na nossa vida? Em tudo, no nosso modo de falar, de se vestir, nas nossas atividades do dia a dia. Isso é muito importante e ele está muito presente no nosso cotidiano. Eu espero que você tenha compreendido a aula, tenha gostado do assunto. Faça atividade, tire foto e mande para sua professora que nós queremos visualizar o seu resultado, tá bom? Olha, eu vou ficando por aqui e te espero na próxima aula. Tchau, até a próxima!